Fala pessoal, tudo bem? Existe uma etapa do Strategic Sourcing que se chama RFP. No vídeo de hoje você vai entender o conceito de RFP e vai ver a elaboração de uma RFP na prática. Meu nome é Leandro Ferrari, eu sou o criador do portal Negociado, que leva informação para profissionais da área de compras. Vamos lá? RFP é uma sigla que vem do inglês de Request for Proposal, que em português significa requisição de proposta. É nessa fase do Strategic Sourcing que você vai reunir todas as informações necessárias que os fornecedores precisam para poder elaborar uma proposta técnica comercial para o seu item ou serviço que você está procurando. Eu vou utilizar um exemplo da vida real para deixar bem mastigado e bem fácil o conceito de RFP. Você pode ter certeza que todos esses conceitos que eu vou colocar nesse exemplo super simples, se você usar as mesmas variáveis e a mesma metodologia, você consegue entender o item, no caso que você precisa contratar, e usar essas informações para entrar em contato com o mercado fornecedor e receber uma proposta. Então vamos fazer o seguinte, imagina que você precisa comprar um armário para o seu quarto. Antes de você ir até a loja, você precisa reunir algumas informações, né? Então você precisa ter a medida, você precisa saber qual que é o comprimento, qual que é a altura, qual que é a profundidade. Você precisa saber quantas portas você quer nesse armário, quantas gavetas você quer nesse armário. Isso vai variar dependendo das pessoas que vão utilizar esse armário, se é uma pessoa, duas pessoas, como que você quer a disposição disso tudo. Qual que é a cor que você precisa para esse armário para poder combinar com os outros móveis do seu quarto. Você vai colocar um espelho na porta ou não? Você já tem um espelho no seu quarto e você não quer colocar um espelho nesse armário. Viu só que antes de você ir até a loja de móveis, você precisa reunir várias informações para quando você chegar até o vendedor, você passar essas informações técnicas e a partir disso ele conseguir elaborar um projeto para você? Essa é a parte técnica, tudo isso vem lá no escopo, né, na requisição. Agora vamos pensar na parte comercial. Como é que você pretende pagar esse armário? Você vai pagar à vista? Você vai parcelar? Você vai fazer uma transferência bancária depois que a empresa entregar esse armário para você, ou você vai pagar antes deles começarem a fabricar? Tem todas essas possibilidades. O prazo de entrega, para quando você precisa desse armário, é urgente? Você precisa desse armário para amanhã? Ou você pode esperar um prazo de projeto e fabricação de 20 dias? Tá vendo como você também precisa de algumas informações comerciais para poder ir até o vendedor e negociar com ele tudo isso? Fora que você também precisaria saber ali a base de preço de um armário, né? Pesquisar na internet, ter uma ideia, conversar com alguém que já comprou um armário similar. Então são todas as informações que você precisa levantar antes de ir para o mercado fornecedor. Tudo isso são informações que você vai colocar na RFP, na requisição de proposta. Então você vai mandar essas informações para o seu mercado fornecedor e em contrapartida você vai receber uma proposta técnica e uma proposta comercial. Então agora eu vou mostrar um exemplo na prática de como e quando você elabora uma RFP. E para elaborar essa RFP, mandar para o mercado fornecedor, você precisa ter um canal de comunicação onde você pode colocar todas essas informações e ter um histórico de tudo isso de uma maneira organizada. Se você trabalha numa empresa que não utiliza um software e acaba utilizando e-mail, você sabe a dificuldade que é para organizar tudo isso. Então hoje eu vou contar com a ajuda de um software chamado Cotabox. Cotabox é uma startup, é uma empresa que está nesse ramo de ferramenta para a área de compras, para a área de sourcing, e eu vou mostrar na prática hoje um exemplo, né, de como que você pode elaborar uma RFP, organizar todas as informações e enviar esse documento para o mercado fornecedor. Então, pessoal, antes da gente ir para o Cotabox, basicamente, para você iniciar uma RFP, você precisa ter o escopo técnico do equipamento que você vai contratar.
O exemplo que eu separei hoje para mostrar para vocês é como se eu trabalhasse numa empresa de estúdio de música. E essa empresa ela vai fazer uma expansão das suas filiais com uma projeção de abertura de 10 estúdios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, primeiro eu vou mostrar um escopo técnico. Esse escopo técnico, ele nasce do seu requisitante. Não é o comprador que faz o escopo técnico, tá? Dentro de uma empresa grande, com toda a estrutura da área de suprimentos, esse escopo técnico, ele sempre chega do seu requisitante. Normalmente, você precisa de 2 arquivos para poder enviar para o fornecedor. Você precisa do escopo técnico, que você tem ele em PDF, e você precisa de um segundo arquivo, que é uma planilha em Excel, que você já prepara ela para receber os preços, para facilitar a sua análise depois. Se você faz esse tipo de cotação por e-mail, esses 2 arquivos eles são essenciais. Quando você está trabalhando com uma ferramenta, por exemplo o CotaBox, você consegue colocar todas essas informações dentro do software, né? Inclusive, você consegue cadastrar os itens dentro do software, receber os preços já no software e ele já te faz uma análise lá dentro. Mas como hoje esse vídeo também ele é preparado para alguém que não tem acesso a uma ferramenta ou que tem acesso a uma ferramenta, mas que ainda gosta de trabalhar colocando o PDF, né, lá no anexo e colocando a planilha Excel, eu vou mostrar dessa maneira hoje. Então, eu tenho um arquivo, que é o escopo técnico, que está em PDF, e uma planilha em Excel, que é onde o fornecedor vai preencher os preços. Quando o fornecedor for responder para a gente a proposta dele, ele vai mandar 3 arquivos. A proposta técnica dele, mostrando que todos os itens que ele está cotando, ele tem coerência com o nosso escopo técnico, tá? Ele vai colocar toda a especificação técnica do equipamento. O segundo arquivo que ele vai mandar é uma proposta comercial, que também é um PDF, que vai ter as principais condições comerciais, que é prazo de pagamento, região de atendimento, é até uma apresentação até um pouco mais institucional, que ele mostra ali, ele fala sobre a empresa dele, a capacidade produtiva, para passar também essa credibilidade para a cotação. E o terceiro arquivo que ele vai responder para a gente é a planilha Excel com os preços preenchidos. É muito importante que essa planilha não seja alterada a estrutura dela, porque você já pode ter uma planilha de análise. Eu vou deixar até o card aqui do vídeo que eu falo sobre equalização e também sobre bid nacional, que você já tem uma planilha de análise pronta que você consegue trazer as informações e aí você ganha muito tempo e produtividade. Se você estiver usando o CotaBox, também, como eu falei, tem a opção do fornecedor já preencher os valores e imputar direto no software e o próprio software já faz uma análise para você. Então vamos olhar aqui para o escopo técnico. Então pessoal, esse foi o arquivo que eu preparei aqui como exemplo de um escopo técnico. Então vocês podem ver que tem o logotipo, né, do estúdio, que é o exemplo que a gente criou, é um papel timbrado, né, com o logo aqui de fundo também, tem uma margem aqui, né, um rodapé. Tudo isso é importante para que você passe credibilidade para o fornecedor, né? Que você mostra que você trabalha numa empresa correta, organizada, que você está passando uma informação boa para ele. Então a gente tem um objetivo que é contratar uma empresa capaz de fornecer equipamentos para um estúdio de gravação de vídeo e áudio, né? A aplicação que esses equipamentos eles vão ser utilizados nas filiais dessa rede de estúdios. A descrição técnica, ele diz que está de acordo com a tabela do item 5. As condições comerciais aqui, por mais que é um escopo técnico, também você pode colocar já aqui o pagamento que vai ocorrer após 10 dias, a emissão do pedido, e no dia 5 de cada mês, entrega desejada de 5 dias corridos, né? Tem o prazo de entrega. Então aqui já na segunda página, a gente coloca a tabela dos itens que a gente precisa contratar, que a gente precisa negociar. Então tem aqui notebook, mouse, iluminação, câmera, microfone, todos os itens que a gente precisaria para inaugurar uma sala de gravação.
em uma das nossas filiais aqui do Estúdio Rocks, né, dessa empresa. Aqui tem a quantidade dos itens, mas é só para o fornecedor entender o volume que a gente pode contratar, né? Isso aqui é a quantidade para uma sala de gravação, mas a gente vai negociar o preço unitário e passar uma projeção da quantidade de inauguração durante o ano, porque a gente vai negociar um contrato, e aí depois que o preço unitário estiver negociado, esse contrato ele vai ser consumido pela nossa área, né, pelo nosso cliente interno no caso. Então ele fez a requisição, a gente negociou o preço, a gente fez um contrato, a gente tem o preço unitário com uma projeção de contratação ao longo do ano, e aí sempre que eu precisar inaugurar uma filial, eu já tenho o preço negociado, eu simplesmente envio o pedido de compra. E aí aqui vem a última página do escopo, né, colocando algumas premissas. Como eu falei, o contrato ele será no modelo LPU, que é lista de preço unitário. Então a quantidade ela vai ser de acordo com o número de filiais. E aí eu peço que esses preços eles sejam válidos por um ano, porque é um contrato de um ano que a gente vai fazer. E aí depois de um ano você pode renegociar esse contrato, né? E aí eu peço uma validade de proposta de 60 dias, porque é um tempo bom que você tem para poder ter as aprovações dentro da sua empresa. Aqui eu passo a ideia de quantidade, né? Então eu estou falando que eu vou abrir 10 filiais, 5 filiais eu vou abrir no estado de São Paulo, 3 filiais no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E isso leva para o fornecedor uma ideia de projeção para ele poder calcular melhor o preço dele, né? Negociar melhor com os fornecedores dele. E aqui eu coloco, né, que a formalização da proposta ela vai ser em 3 arquivos, como eu falei no início. Uma proposta técnica, uma proposta comercial e uma planilha de precificação. Por que é importante separar a proposta técnica da proposta comercial? Porque a proposta técnica você vai enviar para o seu requisitante, que foi quem criou o escopo, para ele fazer a aprovação. Se tiver preço, isso pode influenciar a avaliação técnica dele. E a ideia é que a gente equalize tecnicamente e passe uma régua. Então a gente tem um de acordo que tecnicamente, sei lá, 3, 4, 5 fornecedores eles atendem o escopo, e aí a partir disso a gente consegue negociar preço, porque a gente sabe que qualquer um dos fornecedores vai conseguir atender o escopo técnico. E aí no final você deixa o contato comercial, né, o seu nome no caso, de quem vai tratar esse assunto com o fornecedor. Então pessoal, essa daqui é a planilha que eu preparei de acordo com o meu documento, meu escopo técnico. Então eu tenho todos os itens, eu tenho o modelo, né? E aí eu deixo o espaço aqui em colunas para que o fornecedor coloque o preço tanto para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porque tem variação de preço de frete, tem variação de imposto, então a gente precisa ter esses preços separados por estado. Eu coloquei uma coluna aqui, ID, que é um número sequencial, que isso pode me facilitar para eu manipular essas informações, tá? Fica mais fácil. Bom, agora eu já estou logado aqui no site do Cotabox, que é a ferramenta de sourcing que a gente vai mostrar nesse exemplo. Assim, para quem ainda não utiliza uma ferramenta, eu recomendo fortemente aqui o Cotabox, é uma startup, uma empresa aí muito boa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site deles para vocês entrarem em contato, né? Se vocês já utilizam outra ferramenta, vocês vão ver aqui que a ferramenta deles é bem clean, bem amigável, é bem intuitiva, né? E tá aí a dica. Logo depois que você faz o login, você cai nessa tela aqui. Tem várias funcionalidades. Hoje a gente vai focar só na criação da RFP. Então, no caso, eu preciso criar aqui um novo e cotação, tá? Para esse exemplo que a gente está criando, a gente está falando que a gente vai negociar um catálogo com esse fornecedor, né? Então você tem as opções aqui, spot, contrato e catálogo. Spot normalmente é uma compra única, né? Que você vai comprar uma vez só. Nesse caso a gente quer negociar uma lista de preços e transformar isso num catálogo. O catálogo nada mais é que depois que o preço estiver negociado, você vai ter lá o item cadastrado, no caso aqui no Cotabox, e aí você pode solicitar para o fornecedor um pedido de compra, mandar um pedido de compra e receber esse item na filial que você precisa. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o título, né?
Então, no nosso exemplo, o nosso escopo é a negociação, né, de itens para estúdio de áudio e vídeo. Então, você vai escolher o tipo, é um produto ou é um serviço? No caso aqui é um produto, né? São equipamentos. Qual que é o tempo de vigência que eu quero? Lembra que a gente olhou lá que a gente vai negociar para 1 ano? Então você vai colocar aqui que eu quero esse preço para 1 ano. Vou colocar aqui. Qual que é a empresa que está negociando? Porque você pode ter mais de uma empresa cadastrada, né? No caso aqui, a gente está usando o logo do negociado, tá? Você pode colocar um centro de custo também, se você precisar. E aqui, ó, nos anexos para o fornecedor, é onde a gente vai colocar o material que a gente preparou, né? Então tem aqui o material do vídeo, RFP, então eu colocaria, anexaria aqui o escopo e a planilha de precificação, né? Tá bom? Já anexou aqui. Então o fornecedor vai receber esses 2 arquivos. Se eu já tivesse um produto cadastrado, eu poderia pesquisar aqui. Ou até mesmo importar uma planilha que o fornecedor poderia preencher o preço diretamente aqui no software. Mas nesse exemplo eu só vou mostrar aqui o estilo mais tradicional de fazer uma RFP, tá? Então qual que é o modelo de entrega? Vai ser envio pelo fornecedor? Normalmente, né? Vamos pegar esse exemplo aqui no caso. E aí você colocaria aqui o local de entrega. Como é que vai ser o pagamento? Faturado. A gente vai colocar aqui que a gente vai pagar depois de 5 dias e através de uma transferência bancária. Então você consegue mostrar aqui já a forma de pagamento para o seu fornecedor. Então nessa parte aqui, a gente vai escolher os fornecedores, né? A gente pode ver que tem fornecedores públicos, já os homologados, né? E os fornecedores que estão cadastrados, você digitaria o nome aqui, né? Tem um filtro para você também procurar e você vai adicionando os fornecedores que você quer que participe dessa concorrência. Outra coisa que é importante de fazer, antes de mandar esse material para os fornecedores, é estipular um prazo para que esse fornecedor responda a sua RFP. Então aqui em modo de visualização, você pode colocar a carta fechada e colocar um prazo de envio. Você escolhe a data. Então eu quero essa cotação até o dia 30. Então, depois que passar do dia 30, esse projeto ele fecha e o fornecedor não consegue mais então colocar o preço, tá? Com tudo isso pronto, você coloca gerar cotação. E aí os fornecedores eles vão receber todas essas informações, vão ter um tempo para trabalhar em cima delas e eles vão te mandar uma proposta técnica comercial. Bom, pessoal, então hoje a gente viu o conceito e a elaboração na prática de uma RFP. Se você gostou desse vídeo, isso te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que precisam dessa informação. Se você quer mais conteúdo, você pode aqui no canal assistir os outros vídeos que eu falo sobre vários temas da área de compras e você também pode entrar no nosso portal, no negociado.com.br. Lá você vai encontrar artigo, você vai encontrar um curso online da área de compras. Muito obrigado e até a próxima!